Nessa parte, vamos abordar os aspectos embriológicos, ou seja, a maneira como as adrenais são formadas durante a vida dos animais. Inicialmente, vamos lembrar que a adrenal ela surge muito próximo ao rim primitivo. Dessa região vai surgir o córtex adrenal e um gânglio simpático. Nesse corte, nós observamos então a aorta central e, muito próximo, a medula da adrenal, que será formada por essa parte de cor mais rosa. E observamos também a córtex da adrenal, então ambos completamente separados. E na região, então, próximo ao rim primitivo do animal. O córtex fetal é aquele que vai se originar de um revestimento mesotelial. E, mais tarde, esse tecido, essa córtex fetal, será substituída e formará, então, a córtex definitiva, que é formada por células mesenquimais e que vão surgir do mesotélio, que circunda esse córtex fetal. Então, ainda nesse nível, nós observamos que existem duas estruturas diferentes e que mais tarde vão se unir para formar a glândula adrenal. A medula da adrenal, por sua vez, ela não se origina desse córtex fetal da adrenal, ela vai se originar do gânglio simpático. Gânglio simpático, um gânglio nervoso, e muito próximo dessa região aonde encontramos o córtex da adrenal. As células que formam a medula da adrenal têm origem ectodérmica e derivam de um gânglio simpático existente na crista neural. Elas são chamadas de células cromoafins e são, portanto, neurônios pós-ganglionares. Veremos isso mais adiante. Quando pensamos na córtex da adrenal, na medula da adrenal, nós vamos encontrar essa célula, então, chamada de célula cromoafim. São células ricas em organelas, com muitas vesículas, e vesículas essas ricas em catecolaminas. Observamos, então, aqui uma fibra colinérgica, já que estamos falando de uma estrutura nervosa, havendo a despolarização dessa fibra colinérgica, desse neurônio, então, pré-ganglionar simpático, a liberação, então, de acetilcolina, e essa célula, que embora não pareça, ela é um neurônio, é o segundo neurônio, ou a fibra pós-ganglionar, ela então despolarizada faz com que esses grânulos se aproximem, grânulos então de catecolamina, principalmente adrenalina, se aproxime da membrana citoplasmática desse neurônio e o conteúdo é liberado diretamente dentro da corrente circulatória, o que vai garantir, então, que as respostas do sistema nervoso autônomo, principalmente as respostas simpáticas, sejam respostas sempre do tipo massiva, ou seja, que abrange muitos órgãos e vários tecidos dentro do organismo do animal. Ao avançar o processo embrionário, a camada cortical, então, ela acaba abraçando a medular e formando uma glândula única. Inicialmente, então, aqui nessa cor mais rosada, nós temos o córtex fetal, a região do córtex fetal e a medula completamente separado. Na medida que ocorre o desenvolvimento embrionário, a parte medular começa a adentrar, então, o córtex fetal. Mais tarde, esse córtex fetal acaba desaparecendo e surgindo, então, as três camadas que nós vimos que fazem parte da córtex da adrenal: a glomerulosa, a fasciculada e a reticulada, já na vida adulta. Sendo que, após o parto, o córtex fetal regride, enquanto a definitiva prolifera, originando, então, uma zona glomerulosa externa e uma zona fasciculada mais internamente. Essa zona reticulada justaposta à medula acaba sendo visível só no final do terceiro ano de vida desse animal. De modo interessante, o tamanho das adrenais varia durante a vida fetal. No caso de humanos, em relação ao peso corporal, é observado que as glândulas suprarrenais chegam a ser 10 a 20 vezes maiores do que as próprias adrenais do adulto e acabam sendo muito grandes quando comparado com os rins, ultrapassa o tamanho dos rins. O mesmo é observado nos animais. O fato se deve ao aumento do tamanho do córtex fetal, aquela parte que irá regredir posteriormente. Nessa parte, fizemos apenas um passeio sobre a embriologia.
já que não é objeto do estudo da fisiologia. Essa parte vocês verão com detalhes na disciplina de embriologia.